No vídeo de hoje eu quero fazer uma provocação. Provocação no sentido de reflexão, no sentido de gerar um pensamento, da pessoa refletir sobre os acontecimentos. Não no sentido de irritar, de causar uma irritação. Então, quero propor aqui uma reflexão sobre o seguinte tema. A inteligência artificial é conservadora? Defender a inteligência artificial é uma atitude conservadora? Vamos partir do seguinte ponto. O verdadeiro conservador, não os pseudo-conservadores. Façamos aqui essa diferenciação de forma bem nítida. Mas o verdadeiro conservador, ele é cético para com as inovações, para com os modismos. O verdadeiro conservador analisa aquilo que vem surgindo, compara as novidades com aquilo que já passou pelo crivo do tempo e vai peneirando, vai separando aquilo que serve daquilo que não serve, aquilo que agrega alguma coisa e acrescenta daquilo que não agrega nada e não acrescenta nada. Então, o verdadeiro conservador, não o pseudo-conservador, tem um pé atrás com as inovações. Não que as inovações não possam surgir. Eu, para dizer a verdade, por mais que seja um crítico da modernidade, das tecnologias, eu não quero excluir as tecnologias da vida. Quem sou eu para isso? Eu sou aqui uma pessoa impotente diante das transformações do mundo. Mas é fato que nós temos que analisar, nós temos que peneirar e nós temos que sempre refletir sobre as coisas novas que vão chegando e pensar sobre o alcance dessas coisas novas e como elas vão interferindo na nossa vida, vão mudando a nossa vida, a nossa forma de viver e a nossa visão de mundo. Porque tudo o que entra na nossa vida vai mudando a nossa percepção. Isso é um fato. Se nós pensarmos um indivíduo que vivia há 100 anos atrás, e outro indivíduo que vivia há 50 anos, e outro que vivia há 25 anos, e outro que vive hoje, nós podemos observar que cada pessoa, na sua época, aderindo a determinadas tecnologias, inovações, isso foi gerando mudanças comportamentais. É assim. É impossível algo entrar na nossa vida sem modificar alguma coisa do nosso jeito de ser, da nossa visão de mundo, da nossa percepção. E é por isso que o verdadeiro conservador, ele busca peneirar tudo o que surge em sua vida, em termos de novidades, modismos, inovações, tecnologias, para ressalvar, para proteger aquilo que para ele é um valor máximo, um valor supremo. Ou seja, os valores éticos, os valores espirituais, que é o que nós precisamos valorizar em primeiro lugar. Se não colocarmos os valores éticos em primeiro lugar, nós seremos tragados e arrastados pelas inovações. E as inovações, elas vão entrando em nossa mente e vão modificando completamente o nosso jeito de ser. É por isso que as gerações foram decaindo ao longo das décadas, ao longo dos séculos, porque as inovações foram gerando transformações ilimitadas, porque as gerações não foram triando, não foram separando, não foram peneirando, não foram analisando e refletindo acerca das novidades que chegavam. Não que devemos ignorar e, digamos, excluir as novidades. Uma, porque isso é impossível. Instituições, empresas, pesquisadores vão lançando suas inovações tecnológicas. Isso entra na nossa vida, se não na nossa vida particular e pessoal, mas na vida daqueles que estão ao nosso entorno, e daí, em questão de tempo, isso adentra na nossa vida também.
Mas não podemos nos deixar arrastar por isso. Temos que ter algo acima das tecnologias, das novidades, das inovações, que são os nossos valores espirituais, a nossa ética espiritual, para que possamos dispor de uma referência, de um prumo, de um fator que nos permita distinguir as coisas. Quem se deixa arrastar não dispõe mais de um fator para analisar, para julgar, para discernir, e se torna apenas mais um no meio da massa. E pensemos agora sobre a inteligência artificial. Da forma como muitas pessoas encaram a inteligência artificial de maneira cega, depositando na inteligência artificial esperanças acerca do futuro, observa-se um exagero, observa-se uma irresponsabilidade de pessoas que estão abrindo mão da sua responsabilidade, depositando nas mãos da inteligência artificial uma autoridade, uma preponderância, uma hegemonia e um poder para promover mudanças ou para promover até decisões em suas vidas. Há indivíduos que pensam que a inteligência artificial possa ou talvez até deva promover decisões pelos indivíduos. E aí que está a loucura. Quando nós acreditamos que uma inteligência artificial possa decidir por nós, possa resolver problemas por nós, estamos invertendo os ponteiros. E estamos nisso nos tornando pervertidos, porque estamos literalmente permitindo que algo alienígena a nós, algo artificial, como o próprio nome diz, inteligência artificial, estamos permitindo que algo artificial promova mudanças, transformações e tome decisões por nós, o que é uma loucura. Então não estou aqui dizendo que não devemos adotar ou utilizar a inteligência artificial, mas não podemos conferir a ela poderes ilimitados, porque simpatizamos com determinadas figuras das Big Techs, por exemplo, o senhor Elon Musk, o senhor Zuckerberg, ou o pessoal lá da China, porque lá da China também estão vindo Big Techs, que estão rivalizando com as Big Techs lá dos Estados Unidos. Isso é questão de tempo. Os chineses hoje, desculpem minha sinceridade, eles estão um passo à frente em muitas coisas mesmo, porque é um povo disciplinado, é um povo que tem uma educação ainda mais tradicional que o Ocidente. Toda essa cultura woke podre que está apodrecendo o Ocidente não existe lá na China. Os jovens chineses não ficam horas e horas jogando videogame. O próprio Xi Jinping afirmou que os games são o ópio da nossa época. Então existem restrições lá na China quanto à quantidade de horas de games que os jovens, as crianças e os adolescentes possam jogar por semana. Não que eu seja aqui um defensor de interferências do Estado na vida dos cidadãos. Eu aqui não estou tomando um partido ou outro, não estou ficando de um lado ou de outro, estou apenas analisando. Aqui nos meus vídeos eu não sou um defensor de direita, de esquerda, de centro, de oriente, de ocidente, ou seja o que for. Eu apenas estou analisando. O que eu chamo maturidade. Pessoas imaturas não analisam. Pessoas imaturas apenas tomam um partido e saem gritando, seja de um lado ou seja de outro. Mas quem vai alcançando uma certa maturidade, e estou falando isso com modéstia, não estou aqui me considerando mais do que ninguém, porque não sou mais do que ninguém. Mas a maturidade é algo que vai surgindo ao longo da vida, e conforme se vai amadurecendo, se começa a ter uma certa imparcialidade, o que não tem nada a ver com ficar em cima do muro. Nós precisamos de uma imparcialidade até para enxergar o que está acontecendo.
Quem não tem uma certa imparcialidade resultante da maturidade não consegue separar as coisas, apenas fica de um lado ou do outro como um boboca na torcida. E hoje direita e esquerda, ela é formada por bobocas nas torcidas, de um lado ou do outro lado. E essa maturidade, ela é necessária para nós analisarmos e pensarmos sobre os eventos e os acontecimentos. Então, não estou aqui defendendo a intervenção do Estado chinês na vida das pessoas, mas estou apenas dizendo que a sociedade chinesa, ela dispõe de uma certa disciplina, de uma organização na vida estudantil das crianças, dos adolescentes e dos jovens, e isso vem surtindo em resultados que fazem com que a China possa hoje rivalizar o Ocidente tecnologicamente, industrialmente, economicamente, geopoliticamente, estando passos à frente em vários setores. Isso é um fato. Não sou aqui adepto da cultura decadente do Ocidente e nem a cultura futurista da China. A China, conforme eu já disse em vários vídeos, é apenas um Estados Unidos de olhos puxados. O que os chineses querem é apenas a hegemonia econômica, como os Estados Unidos ainda têm, por enquanto, e quer manter a todo custo, sendo que isso será cada vez mais difícil daqui por diante, porque a China vem criando uma teia geopolítica pelo mundo afora. Enquanto que os Estados Unidos está se isolando, os Estados Unidos estão se isolando geopoliticamente, a China vem se articulando geopoliticamente. E foi justamente a articulação geopolítica dos Estados Unidos nas décadas passadas que gerou o seu crescimento, a sua hegemonia. Mas agora, os grandes defensores da globalização, os Estados Unidos, estão se fechando. E a China, por sua vez, está aproveitando esse vácuo para se projetar como uma referência geopolítica pelo mundo afora. Aproveitando a competitividade dos seus produtos, o preço baixo, a organização logística que a China hoje tem, é uma organização logística gigantesca e muito bem articulada, é apenas uma análise, não estou aqui torcendo para um lado e nem para o outro. Por favor, que não venha nenhum ignorante me chamar de socialista ou comunista, porque estou apresentando essas ideias aqui. São apenas constatações com um pouco de maturidade. Algo que a maioria das pessoas hoje não tem, porque a maturidade falta hoje. Tudo é muito de forma assim imediata, as pessoas não pensam, não digerem as informações. As redes sociais trouxeram um verdadeiro tsunami de informações. Essas informações são engolidas e depois vomitadas pelos indivíduos nas redes sociais, achando que estão lacrando através dessa vomitação de informações. Mas então é isso que temos. Todo esse embate geopolítico, e a pergunta que eu coloco, ou que eu volto a repetir a essa altura do vídeo é a seguinte: a inteligência artificial é conservadora? Defender a inteligência artificial é uma atitude conservadora? Ora, o verdadeiro conservador, o verdadeiro, não o pseudo-conservador, que na verdade nem sabe o que é, o pseudo-conservador nem sabe o que é. Mas o verdadeiro conservador, ele tem um pé atrás com todas essas inovações. Não que ele vá ser contra a inteligência artificial, mas ele vai pensar que existe um estilo de vida nas diferentes sociedades, que cada sociedade tem as suas características, dentro de cada sociedade existem valores, existem princípios, existe uma forma de viver, uma forma de entender o mundo, uma forma de enxergar o mundo. Então o verdadeiro conservador, ele mantém uma certa distância dessas inovações. E eu particularmente confesso que a essa altura, ou daqui por diante, frente ao que está para vir, eu tenho uma certa desconfiança com a inteligência artificial. Eu acredito que nós temos que tomar cuidado para a direção que estamos indo e a intensidade das nossas apostas na inteligência artificial. Porque quanto mais apostamos na inteligência artificial, que é artificial,
menos vamos apostar na inteligência emocional, menos vamos apostar na nossa espiritualidade, no nosso verdadeiro jeito de ser. Quanto mais colocamos as nossas vidas nas mãos, nas mãos de algo artificial, mais nos afastamos da naturalidade, do nosso jeito de ser, da nossa cultura nas diferentes sociedades. Então é algo que os seres humanos precisam pensar melhor, porque tudo vem sendo muito politizado hoje. Tinha um monte de gente que até pouco tempo atrás descia o cacete no Zuckerberg, o pessoal pseudo-conservador da direita, porque a direita é só pseudo-conservadorismo, é só um moralismo de cueca. Então, muito desse pessoal pseudo-conservador descia o cacete no Zuckerberg, no Musk, até pouco tempo atrás, mas agora, como esses caras promoveram uma reviravolta ideológica, agora se tornaram dois deuses dos pseudo-conservadores. Como se tudo o que esses caras oferecem seja a salvação para a humanidade, frente à China maldosa que está vindo aí para destruir o Ocidente. Não que a China seja do bem, por favor, não estou dizendo isso, como o Ocidente, com o seu modelo materialista, também não é o bem. Todos esses dois lados vão desmoronar nos próximos anos. 2025 é o começo do fim. Daqui por diante, as nações, os blocos geopolíticos vão se desgastar cada vez mais, vão se triturar, vão se esfacelar. E o que restar no fim disso tudo será uma humanidade cansada, que terá que reconhecer seus erros, suas limitações e voltar-se novamente para Deus. Não com o cabeção, não com a mente, não com o cérebro, mas sim com a inteligência emocional, que é a inteligência do espírito. A inteligência entre aspas, porque o espírito, ele dispõe de uma capacidade de percepção, que é diferente da inteligência do cérebro. A inteligência do cérebro é aprendida através de estudos, da memorização, da catalogação, do amontoamento de diferentes conhecimentos. Isso vai conferindo à mente determinados crivos, mas isso é limitado. Isso é algo apenas aqui da matéria grosseira mais densa. Enquanto que o espírito, com a intuição, com a sua inteligência emocional, dispõe de referências muito superiores, que vêm de onde? Do mundo espiritual. Quando o espírito está desperto e conectado às irradiações espirituais, ele recebe essas irradiações espirituais, ele as recepta dentro de si, se alimenta com essas irradiações. E assim passa a ter uma percepção mais ampla. Através dessa percepção mais ampla, o espírito pressiona o plexo solar, isso chega ao cerebelo e depois ao cérebro frontal. Daí a mente se torna um instrumento eficaz que ajuda na comunicação daquilo que o espírito busca exteriorizar por meio da sua vontade, por meio da sua intuição. Então essa inteligência emocional, ela é a forma pela qual o ser humano deve agir nessa vida. Isso é algo natural. Mas a inteligência artificial, toda essa tecnologia artificial, é resultado apenas da atuação da mente humana, de determinadas big techs, de mega empresas, de grandes investidores que querem apenas mais lucro, lucro e lucro, de pessoas que querem optimizar a produção, fazendo com que tudo seja cada vez mais rápido, com que tudo seja cada vez mais barato, com que tudo seja cada vez melhor preparado para as necessidades do momento. Mas o melhor preparado para as necessidades do momento nem sempre é o melhor de fato. É aquilo que os grandes empreendedores apresentam como o melhor, o que não quer dizer que seja o melhor. Então, na minha opinião, a inteligência artificial não é algo conservador. É apenas a nova corrida espacial, como alguns já estão aí afirmando.
Já tem pessoas dizendo que essa corrida pela inteligência artificial é a nova corrida espacial. Talvez seja, talvez não seja, mas é fato que as grandes nações estão se preparando pesadamente para isso. Os Estados Unidos e a China, por exemplo, que são os dois países que estão rivalizando. Os Estados Unidos numa decadência e a China numa ascensão econômica. Sendo que quando uma grande nação descende e uma outra nação ascende, elas se chocam em um determinado instante. O que pode gerar guerras econômicas, que é o que já estamos observando. Por trás das guerras econômicas estão as guerras híbridas, as sabotagens, né? Todas as pilantragens econômicas que as nações utilizam. E isso pode resultar, num determinado instante, numa guerra bélica, né? Se não de forma direta, mas por meio de guerras por procurações, né? O que já está acontecendo lá na Ucrânia. A guerra da Ucrânia é uma guerra por procuração. O Ocidente aí, né, assinando procurações em nome da Ucrânia para que a Ucrânia mantenha a sua resistência contra a Rússia. Não que eu esteja aqui defendendo a Rússia, por favor, mas também nem a Ucrânia, ambos os lados estão errados. Daí alguém poderia dizer, mas Mário, você é um em cima do muro, você é um imparcial, você nem sabe o que fala, você não toma mais partido, você não toma mais lado. Não, o meu lado é o lado espiritual. E tudo que está hoje aqui na Terra é demasiadamente materialista. Nós só vamos resolver as polarizações e os problemas se a humanidade despertar espiritualmente, amadurecer. O amadurecimento faz com que o ser humano abra os olhos e não se posicione mais cegamente diante de um lado, como a grande maioria vem fazendo. É assim. Quem não tem, digamos assim, como é que eu poderia falar? Coragem, postura para encarar isso dessa forma, azar, fazer o quê? Cada um enxerga as coisas como quer, é livre nesse sentido. Mas o que surge em detrimento disso é a limitação. Se somos preguiçosos na forma de enxergar e analisar as coisas, simplesmente querendo tomar partido sem pensar por si próprio, estamos sendo indolentes, negligentes. E isso cria limitações no olhar, na percepção e nas próprias ações e nas atitudes. Então que cada um faça o que acha melhor. Mas é fato que a inteligência artificial não é conservadora e não contribui para o desenvolvimento de um estilo de vida conservador. E quando eu falo de um estilo de vida conservador, não é o estilo de vida dogmático, quadradinho, né? Completamente enrijecido. O verdadeiro conservadorismo é uma coisa móvel, é uma coisa que se movimenta, que preserva determinados valores que têm um vínculo com o passado, mas também promove uma abertura para as coisas novas que vêm surgindo, fomentando uma separação, promovendo uma peneiração, para que se possa separar o que serve e o que não serve. E a inteligência artificial, não que eu seja contra ela, quem sou eu, uma pessoa insignificante neste mundo, mas não que eu seja contra ela, mas nós temos que ter os olhos bem abertos e precisamos analisar, precisamos pensar. Eu acredito que não precisamos de toda essa tecnologia. Nós precisamos de um estilo de vida mais simples, viver em harmonia com a natureza. Viver em harmonia com a natureza, por sua vez, não tem nada a ver com o que os eco-chiques politicamente corretos defendem, os biólogos de apartamento, os naturalistas de shopping center, não é nada disso. Viver em harmonia com a natureza é ter um jardim, é cultivar esse jardim, é cortar a grama, é embelezar o entorno da sua casa, o que é algo trabalhoso, e isso é algo conservador. A pessoa que conserva o seu jardim tem um conservadorismo. Já o eco-chique de condomínio, ele não quer fazer isso. Ele quer defender os animais lá da Amazônia, bem longe da casa dele, mas no próprio entorno dele ele não defende nada. É assim. O eco-chique, ele é um hipócrita, ele é um politicamente correto, ele defende coisas longe da casa dele.
mas não no quintal da casa dele, porque não quer ter esse trabalho. Então, o verdadeiro conservadorismo, ele trabalha pela preservação de um estilo de vida natural, o meio ambiente, a beleza, a arquitetura natural das cidades, como as cidades foram surgindo. Hoje tudo vem sendo modificado através desse crescimento sem limites, o que vem tornando as cidades cada vez mais feias. E a inteligência artificial, da forma como é encarada hoje, ela não é conservadora. Por mais que os pseudo-conservadores estejam aí à frente das grandes big techs. Na verdade, objetivando apenas lucros, hegemonia. O que o Zuckerberg, o que o Elon Musk quer, o que o próprio Trump quer, não é defender culturas tradicionais, as belezas naturais, a arquitetura de cidades, o modo simples de viver. O que esses loucos querem, da mesma forma como os loucos da esquerda e do politicamente correto, é apenas proteger, defender e impulsionar esse estilo de vida pós-moderno maluco que objetiva criar um consumismo para que as pessoas possam se alienar com o consumismo pensando que está tudo bem. É apenas isso. Enquanto que a esquerda ela tem aquela sua pauta degenerativa junto. A direita ela é mais pseudo-conservadora ou moralista, um moralismo de cueca, mas não existe ali conservadorismo de fato e de verdade, mas apenas um faz de conta, apenas uma teatralização para enganar os bobos que seguem atrás do trio elétrico gritando o nome de seus ídolos. É isso. É assim que eu encaro e percebo as coisas do mundo atual. E a inteligência artificial, como é encarada hoje, não é conservadora e vai contribuir para uma degeneração cada vez maior da sociedade humana se for levada adiante e à frente da forma como vem sendo feito até o presente momento. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!